Salve, salve galera, beleza? Dando seguimento aqui ao nosso especial do NBB da Locomotiva Esportiva, hoje é dia de a gente falar do Brasília na sequência da ordem alfabética. Agora já com o áudio corrigido, né? Eu tava com a configuração de outro microfone, não esse aqui na câmera, deu uma estouradinha ontem no do Bauru, mas agora já tá tudo certo, a iluminação também. Vamos lá então, Brasília, né? Brasília é um time que, apesar de não ser sempre a mesma franquia, a mesma gestão, isso foi mudando um pouco ao longo dos anos. É um time que, em sua essência, venceu 3 vezes o NBB, já lá no início da competição, venceu 3 das 4 primeiras edições, mas nos últimos anos vem tendo campanhas bem fracas, né? Ficou na lanterna, ficou em último nas 2 últimas edições do NBB, na 2020-21 e na 21-22. Só que o Brasília, como eu disse, tem passado por algumas mudanças nos anos recentes que deram mais controle financeiro, logístico, operacional para a diretoria de fato da equipe do Brasília. Eu fiz um vídeo no final da temporada 2021, em abril do ano passado, em abril de 2021, que eu explicava por que o Brasília não deveria ter ficado na última posição do NBB 13, ficou novamente na do 14, mas resumidamente eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês verem com mais detalhes todas essas mudanças e como o Brasília se modificou nos últimos anos. Basicamente, eu vi um potencial muito grande no Brasília a partir dessas mudanças pontuais na gestão. E na verdade esse potencial ainda existe, ele só não aflorou ainda, tá? Mas eu acredito que esse ano talvez possa ser ali o início dessa reestruturação em quadra, dessa mudança de resultados em quadra para o time do Brasília. Porque foram muitas mudanças do ano passado para cá, tá? O Brasília não se acertou muito bem na escolha de técnicos nas últimas 2 temporadas, né? Trocou de técnico no meio da retrasada, aí na passada teve o Regis Marrelli também, que não conseguiu fazer um trabalho muito tranquilo, né? Sofreu muito com desfalques, com lesões, e o Brasília, de uma temporada para outra, basicamente perdeu alguns nomes como, né? Vou até pegar minha colinha aqui. Não apenas, mas também perdeu nomes importantes como Gemerson, Eric Thomas, perdeu o Nezinho, perdeu o Zach Graham, Pedro Rava, o Rojas, que são nomes de qualidade, mas que não conseguiram entregar tanto assim quanto o torcedor do Brasília esperava. E para esse ano, o Brasília vem com um time um pouco mais completo, digamos assim, que você pode esperar mais peças de qualidade. Claro, não para brigar na parte de cima da tabela, quiçá nem para brigar por mando de quadra em oitavas, tá? Mas é um time que pode devolver o Brasília, colocar o Brasília de novo na briga pelos playoffs do NBB, ali de 12º para cima, né? Quem sabe, eu acho que é o patamar que o Brasília busca estar nessa temporada. Vamos pro elenco do Brasília, que vocês vão entender um pouco do que eu tô falando e eu já falo mais das mudanças, né? Eu falei de quem saiu, depois eu falo de quem chegou. Vamos lá, pegando a colinha aqui. Armadores do Brasília: Ricardo Fischer, Gemadinha, Guilherme Lessa. Os alas: Arthur Belchior, Gui Bento, Gustavo Basílio e Alan. Os alas pivôs ali, que também pode jogar como pivô: Douglas Santos e o Paulo Scheuer. E os pivôs mais pesados: o Vitor Leal e o Du Sommer. O Brasília, ele trouxe para o comando técnico, né, o Dedé Barbosa, que estava em Pato Branco. E o Dedé Barbosa trouxe junto com ele 3 atletas, talvez 3 dos que tiveram mais destaque no último ano lá em Pato Branco, que foram o Gemadinha, o Paulo Scheuer e o Leal, né, o pivôzão Leal, para dar uma incrementada, e são atletas de confiança já do Dedé Barbosa. Dedé é um cara, um técnico já de muita experiência no basquete nacional, embora ele ainda seja muito novo, mas ele já venceu até o prêmio de melhor técnico em uma das temporadas do NBB, já passou ali por Limeira, Rio Claro, depois Pato Branco, agora também no Brasília, já teve em vários lugares diferentes do Brasil treinando o Dedé Barbosa. É um cara que conhece muito o NBB e que, assim como o Regis Marrelli, também tem muita história e muita capacidade técnica de fazer esse comando. E o Dedé Barbosa, lá em Pato Branco, ele estava comandando de fato o projeto com garotos, né, com meninos muito jovens, muitas vezes da região também ali do sul do Paraná. E foi dando certo, né? Depois de uma campanha bem fraca na primeira temporada, o time já melhorou na seguinte, depois chegou aos playoffs, conseguiu vencer partidas de playoffs, não a série, mas venceu partidas de playoff. O projeto foi crescendo na mão do Dedé Barbosa e agora ele dá esse salto para o Brasília, que nos últimos anos, né, pegou uma franquia
própria, não estava mais com a Universo, pegou uma franquia própria, foi para um ginásio maior, conseguiu um patrocínio um pouco mais legal, que claro, não dá um grande orçamento ainda para o Brasília, mas é o suficiente, né, para o Brasília conseguir ali se manter sem tantos sustos na temporada. Então, e tem potencial para crescer, é um mercado muito grande, é um time com muita tradição e que já teve um aporte bem impactante no NBB na época das vacas gordas, né? Quando o Brasília tinha ali nomes como Alex Garcia, Giovannone, Nezinho, Valtinho, entre tantos outros também que já passaram ali pela capital federal. Então, no final das contas, o Dedé Barbosa chegou com esses 3 nomes. Além deles, do Mogi, vieram o Douglas Santos e o Lessa. Né? E são 2 nomes muito legais que o Brasília conseguiu aproveitar ali nesse fim de atividades do Mogi das Cruzes. O Lessa, assim como o Gemadinha, evoluiu muito de um ano para o outro, tanto em todos os aspectos do jogo, tá? Tanto na transição, no chute de 3 pontos, na defesa também. Foi um cara que cresceu muito nos últimos anos em Mogi das Cruzes, assim como o Douglas Santos, que é um cara muito atlético, muito explosivo, muito ágil, também móvel, para jogar ali ao lado de um pivô um pouco mais pesado, um pouco maior. Tá? Que pode ser tanto o Leal, que estava lá em Pato Branco, um pivô um pouco mais clássico, quanto o do Sommer, que apesar de ser um cincão, né, como a gente diz, um cara grande, forte também, ele consegue ter uma mobilidade muito boa, ele chuta muito bem do perímetro, mas está lesionado. Né, veio lesionado do Paulistano, onde ele estava a temporada passada, e deve estrear ali, talvez no final desse ano ou no comecinho do ano que vem, mas de qualquer maneira é uma peça muito importante para Brasília, que ainda manteve nomes como Ricardo Fischer, que dispensa apresentações, Arthur Belchior, que mesmo com a minutagem reduzida por conta da idade avançada, ainda consegue ter um impacto legal, principalmente ofensivamente, manteve Gustavo Basílio também, um cara experiente lá, então é um Brasília um pouco mais reforçado e reforçado com essas peças mais jovens. Tá? Não são aqueles moleques recém-saídos da LDB, mas são peças ali na faixa dos 24 aos 26, 27 anos, que teoricamente estão no seu auge físico e técnico e podem ajudar muito o Brasília nessa temporada. E eu falei de LDB, também esqueci de 2 nomes aqui, esqueci não, né? Eu deixei para depois para falar para vocês. O Vilarinho, o armador, e o Beler, também o ala, que ajudaram muito o Brasília na LDB, também vão compor esse elenco, tá? Então o Brasília ficou na lanterna, não é uma posição legal, que a torcida não gosta, inclusive a torcida do Brasília, que costumava lotar os ginásios, não o fez nas últimas temporadas. Claro, também porque o ginásio novo, né, o Nilson Nelson, que é o principal ginásio de Brasília, é muito maior que o ginásio anterior da equipe, mas também um certo distanciamento ali, né, uma equipe ainda claramente em reconstrução, uma equipe que não conseguia ter resultados impactantes, não conseguia ter grandes jogos em quadra, apesar de vender caro algumas das suas derrotas, mas sofreu muito com desfalques também, enfim, várias coisas que contribuíram ali até para essa diminuição do interesse nacional quando a gente olha para o Brasília Basquete. Mas agora não, tá? É um time que obviamente vai disputar apenas o NBB, né? Não conseguiu classificação para nenhuma outra competição, mas tem um elenco um pouco mais qualificado, um pouco mais homogêneo e principalmente com mais gás também, que pode devolver o time pelo menos aos playoffs. Porque também, se a gente for parar para analisar as contratações recentes de mais peso do Brasil em outras temporadas, os estrangeiros, nenhum conseguiu ter muito impacto assim. O colombiano, o Rojas, não foi bem, o Zach Graham não foi bem, desde a passagem dele pelo Flamengo, ele não consegue atuar em alto nível com regularidade no basquete brasileiro. O Eric Thomas, no ano passado, foi bem, tá? Ele já tinha ido bem na temporada retrasada no Paulistano, mas ele chegou no meio do ano no Brasília e não conseguiu sozinho ali ter o impacto suficiente para fazer o time jogar. Então, essa mescla com atletas nacionais que foram testados recentemente aqui a nível de NBB, que estarão com o time desde o início da temporada e, em sua maioria, todos com exceção do Sommer, bem inteiros fisicamente, né? O do Sommer ali tem um histórico de lesão um pouco complicado e já chega lesionado nessa também. É uma mescla interessante, principalmente ali dos 3 mais velhos, né? O Fischer, o Arthur e o Basílio, com esses caras ainda que estão se provando numa equipe do NBB que
sempre rodaram ali os times da parte de baixo da tabela, mas sempre com muita qualidade. Vamos ver se juntando alguns deles agora consegue dar um pouco mais de liga com um técnico que já sempre trabalhou bem com jovens, mas que nos últimos 3 anos teve um trabalho quase que exclusivo com atletas dessa faixa etária, pensando no desenvolvimento deles, absorvendo bem as várias derrotas que teve por ser projetos novos, com atletas inexperientes ainda. Então, talvez seja o que o Brasília precisa para dar esse crescimento, esse salto que o time espera. Mas um problema do Brasília, que não é exclusivo do Brasília, mas de quase todos os times fora do estado de São Paulo, é que chega no NBB meio que sem preparação, né? Só com os treinos de pré-temporada. E para isso o time tem que fazer alguns amistosos ali para conseguir pegar um pouco de ritmo antes do campeonato começar, já que nenhum estado tem um campeonato regional, um campeonato estadual decente, assim como o Campeonato Paulista, apesar de todas as falhas que o Paulistão tem, eu já falei aqui em outro vídeo também. Tá? Então, por isso, a preparação do Brasília para esse NBB foram com 2 amistosos contra o Minas Tênis Clube, que foram disputados nos dias anteriores a essa gravação. Talvez a equipe faça mais 1 ou 2 nos próximos dias, antes da estreia do NBB. Tá? Então, talvez a gente veja ali um time se acertando um pouco ainda nas primeiras rodadas, que é um cenário normal, e eu vou falar disso também nas outras equipes fora do estado de São Paulo. O início do NBB delas geralmente ali é um pouco de ajustes, coisa que as equipes paulistas já conseguem fazer desde agosto, utilizando o Campeonato Paulista para isso. Mas de qualquer maneira, essa é a minha expectativa para o Brasília, um time que briga ali pelas últimas vagas dos playoffs, de 10º a 12º, o que já é um grande avanço, tá? Você não consegue, é muito complicado você dar um salto muito grande de uma temporada para outra, então tem que ser aos poucos. Primeiro você sai da lanterna, depois aí você começa a brigar um pouco pelos playoffs, depois você vai subindo na classificação, fica meio de tabela, eventualmente ver como está sendo a receptividade da diretoria, torcida, patrocínios, etc. O caminho é longo, mas parece, mais uma vez, que o Brasília está dando um passo em direção ao caminho correto, pelo menos, e trouxe peças que se acostumaram a passar por dificuldades, que se acostumaram a objetivos um pouco mais modestos nos últimos anos, para compor esse elenco, para compor essa nova tentativa de tirar pelo menos o Brasília do último lugar da tabela do NBB, que é um lugar muito estranho para uma equipe com tanta tradição, para uma cidade com tanta tradição no cenário nacional, principalmente nesse século, como é o Brasília. Eu acho que é isso, galera. Não se esqueça de comentar aqui embaixo também até onde vocês acham que o Brasília pode ir nessa temporada. Não se esquece do like nesse vídeo, se inscrever no canal. Aqui na descrição também está a chave Pix da Locomotiva Esportiva. Qualquer apoio que você quiser ou puder dar é muito importante pra gente. Tem o Valeu aqui no YouTube. E não se esquece de seguir a nossa playlist do especial do NBB. Eu vou deixar aqui em cima ou aqui em cima. É um vídeo por dia, um vídeo para cada equipe do NBB até 14 de outubro, porque no dia 15 teremos ali a partida inicial, a partida de estreia entre Flamengo e Minas, inaugurando a 15ª edição do NBB, o NBB 2022-23. Aguardo vocês amanhã, porque amanhã tem mais vídeo, tá? Teve vídeo ontem, vai ter depois de amanhã. É muito vídeo, gente, é muito vídeo. Se inscreve no canal para não perder nada então, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Falou!